Está confirmado, o regulador alemão das telecomunicações vai investigar a fabricante chinesa Xiaomi. Este é o mais recente desenvolvimento ocorrido após a publicação de um relatório do Ministério da Defesa da Lituânia, do qual já falarei, mas que no fundo recomenda aos seus cidadãos para não comprarem smartphones de marcas chinesas, em particular aquela que muito recentemente se tornou na marca mais vendida na Europa, a Xiaomi. Fico por aí, eu vou explicar já tudo. Olá, eu sou o Rui Tocaana, sou jornalista, este é o meu canal no YouTube, chama-se Isto Está Ligado. Subscrevam, aqui o que há é tecnologia, muitas análises a smartphones, a robôs e sei lá mais o quê, mas também há notícias, como é o caso de hoje. Bom, eu desconhecia o caso por completo, fui alertado para o assunto por uma notícia que li no El País, um jornal espanhol. Eles dizem e bem que o problema vai muito para além da Xiaomi, mas antes de falar do espectro mais alargado eu tenho que puxar a fita atrás no tempo e começar do início. Assim, certamente que se lembra de Donald Trump ter posto a Huawei numa lista negra, é bem natural que se recorde disso, foi muito polémico, mas ainda antes disso, Barack Obama proibiu os funcionários federais de terem telefones da Huawei, isto por suspeitas de espionagem. Aliás, meses depois, em Inglaterra, a primeira-ministra Theresa May fez o mesmo. Ocorre-me agora que esta história dos receios de espionagem feita a partir dos telefones da Huawei acabou por nunca ficar bem esclarecida. No entanto, em retrospectiva, se calhar vai bater certo com o tal relatório do Ministério da Defesa lituano, isto muito embora a fabricante que atualmente gera maiores suspeitas seja outra. Mas ainda sobre isto eu quero lembrar um episódio que poucos conhecem. Há uns anos o nosso primeiro-ministro foi à China numa visita oficial. Aí, a dada altura, António Costa visitou a sede da Huawei e o presidente da empresa ofereceu-lhe um telemóvel. A oferta foi aceita, claro, não podia ser de outra forma, caso contrário estava ali um incidente de Estado, mas esse telefone nunca foi usado e a caixa ainda hoje nem sequer foi aberta. E isto passou-se em 2016. Nessa altura, não garanto que a decisão fosse conhecida publicamente, mas na sequência de conversações com outros governos europeus e também com o dos Estados Unidos, Portugal já teria em vigor uma recomendação que, pelo menos num nível mais elevado da administração pública, os telemóveis da Huawei não deviam ser utilizados. E sim, eu sei que meio mundo pensa que foi Donald Trump que se chateou com a Huawei, mas não é esse o caso, não foi assim que as coisas começaram. Mas então depois seguiu-se, e já no tempo, sim, de Donald Trump, a Xiaomi. E aqui o problema foi outro. A Xiaomi foi acusada de ser uma empresa pertencente ao exército chinês, uma empresa militar. Portanto, esta era uma acusação com uma gravidade de outra espécie e não tão grande. Seja como for, com o presidente Biden isso foi revisto recentemente e a situação ter-se-á normalizado. Sendo que no caso da Xiaomi isso não é particularmente importante porque a empresa praticamente não tinha, nem tem, presença nos Estados Unidos. A Xiaomi é vista como uma empresa low cost e na América há dinheiro, portanto os americanos não precisam de estar a comprar marcas como esta. Mas pronto, isto é tudo passado e eu não vou voltar a falar disso hoje. Agora o que segue é o presente. E tudo se passa na Europa, que é um mercado que interessa à Xiaomi e onde a fabricante chinesa tem vindo a fazer uma fortuna e tornou-se muito recentemente, no trimestre passado, a marca mais vendida. E então, como eu já tinha dito, no final de setembro o Ministério da Defesa lituano publicou um relatório que recomendava aos seus cidadãos para não usarem smartphones da Xiaomi. E porquê? Por receio de censura. Muito resumidamente, o que os lituanos afirmam é que encontraram no Xiaomi uma lista com 450 palavras, expressões em chinês, que os dispositivos conseguem filtrar e eventualmente bloquear. Coisas como liberdade para o Tibete, viva Taiwan livre e outras coisas relacionadas com o povo uigur e ainda outras também com Tiananmen e com o massacre que lá ocorreu. Dias mais tarde, o governo de Vilnius atualizou a tal lista, agora com palavras noutros idiomas, por exemplo o inglês e o espanhol. Neste acrescento, a maioria das expressões está relacionada com sexo, mas também com outras coisas, nomeadamente Dalai Lama, Ai Weiwei, e para quem não sabe, estas são duas pessoas que Pequim não gosta mesmo nada, mas também lá está a rádio norte-americana Voice of America, os separatistas bascos da ETA, enfim, até agora essa lista é composta por 1376 termos. E aqui os lituanos não avançam com provas definitivas, mas admitem que a existência dessa lista seja justificada com ordens, com diretrizes de Pequim. O governo chinês manda e, neste caso, a Xiaomi cumpre. Nas expressões mais políticas é fácil entender porque é que o governo chinês daria essa ordem e, aliás, é mais por esse eixo que surgem as suspeitas de censura. No caso das palavras com conotação sexual, as teorias são diferentes e as razões podem ser outras, desde uma chantagem sobre o dono do telemóvel, e tendo ele vídeos desse teor, claro, mas pode também ser para censurar e para controlar a sociedade por essa via. E depois há também cenários em que isto pode funcionar, e o primeiro é o telefone procurar internamente e sem o dono saber, claro, por conteúdos
com as palavras que estão então nessa tal lista. Outro cenário é sempre que se faz uma busca na net por um desses termos, o telefone faz queixinha a uma entidade chinesa qualquer. Há também a hipótese da tal censura ser o próprio telefone a impedir que se publiquem ou enviem mensagens com alguma palavra que seja proibida. Ora bem, a Xiaomi já reagiu a este relatório. Em comunicado, a empresa chinesa afirma que não censura qualquer comunicação de ou para os seus clientes. De igual modo, alega que nunca cerceou ou bloqueou qualquer tipo de comportamentos dos utilizadores dos seus telefones e que no futuro também não irá fazer, sejam buscas, chamadas, navegação na net ou mesmo o uso de apps de entidades terceiras. Por fim, a Xiaomi diz que respeita totalmente e protege os direitos legais dos seus utilizadores. Ou seja, isto é muito curioso. Apesar de dizer que não censura, a Xiaomi não nega a existência da tal lista que está na base do relatório do Ministério da Defesa lituano. E mais, não quer dizer que lá por não censurar, a Xiaomi não passe de facto informação privada às autoridades chinesas. Claro é que me pode dizer, pois, mas o Rui acabou de dizer que a Xiaomi afirma que respeita totalmente e protege os direitos legais dos seus utilizadores. E eu respondo, sim, mas na China as leis e os direitos das pessoas são muito diferentes dos nossos direitos na Europa. E mais, o El País faz um sublinhado bem importante, e é que o próprio governo da Lituânia, ou seja, no relatório, é referido que esta função está desativada na União Europeia. Ou seja, até pode ser verdade, tanto na China como na Europa, a Xiaomi respeita totalmente e protege os direitos dos seus utilizadores, podem ser direitos diferentes. Sendo que aqui eu tenho de fazer um asterisco virtual, lembrando que o que não falta cá em Portugal são pessoas que importam smartphones da Xiaomi a partir de lojas chinesas e aí já se entra numa zona mais cinzenta. Mas pronto, chegamos agora ao mais recente desenvolvimento. O regulador alemão anunciou que vai instaurar um inquérito a tudo isto. Ainda não há data para a conclusão, mas vai ser muito interessante saber o que é que vai sair dali. Até porque se é verdade que a lista e a função de filtragem está inativa na União Europeia, também é verdade que ela pode ser ativada. Aliás, também é isso que é deixado claro no relatório, que diz que é importante salientar que essa função pode ser ativada remotamente pelo fabricante. E aqui entra um outro dado que não está no relatório, mas que também é importante. É que esta função pode estar presente noutros smartphones, através de apps que vêm pré-instaladas, mas que não fazem parte do sistema operativo Android. E tanto a Xiaomi como a Oppo, como todas as outras fabricantes, até a Samsung, põem nos nossos telemóveis essas apps para as mensagens, para o e-mail, para navegar na net, para tudo. E repare que não há essa necessidade, porque o Android já tem apps para fazer tudo isso. O El País falou com 2 especialistas que deixam tudo muito mais claro. É o caso de Narcio Valina, da Imdia Networks, que afirma que em muitos telefones pode haver software pré-instalado que foi desenvolvido com a capacidade de facilmente fazer downloads sem que o dono do telefone saiba. Ora, se o criador desse software depois facilitar o acesso a gente mal intencionada, os nossos aparelhos poderão ser afetados, diz ele. E atenção, não é porque um qualquer software veio de origem, por exemplo, num smartphone da OnePlus, que essa app foi desenvolvida pela OnePlus. Pense, por exemplo, num jogo, ou até na app do Facebook. O meu telemóvel vinha com a app do Facebook pré-instalada. No limite, uma fabricante até pode estar a receber dinheiro para aquela app estar lá no telemóvel. E, aliás, essa é uma das formas dos telefones ficarem mais baratos para o comprador final. Isto porque depois os criadores dessas apps, por exemplo, acabei de falar, o Facebook, esperam ganhar dinheiro connosco, diluindo dessa forma o investimento que fizeram junto da fabricante do telemóvel. Mas pronto, lamento não ser portador de boas notícias, principalmente se o seu telefone for da Xiaomi, sendo que estes receios, repito, não estão direcionados exclusivamente com a Xiaomi. E a verdade é que este tema é bem importante, é muito abrangente e vai ser muito interessante e quem sabe se determinante perceber a que conclusões chega o tal relatório, o tal inquérito do regulador alemão das telecomunicações. E enquanto estamos aqui à espera dessas conclusões, pode utilizar a caixa de comentários para dizer se está ou não preocupado com isto, se tem um Xiaomi, se vai encontrar uma outra marca, se ainda é cedo para isso, se calhar é cedo. Mas bom, a caixa de comentários está aqui em baixo para isso mesmo. O meu nome é Rui Tucaiana, subscreva, o isto está ligado, basta encontrar um botão que diz subscrever e dar-lhe um toque. O Natal e a Black Friday estão a aproximar-se e por causa disso mesmo eu vou estar cada vez mais atento a eventuais descontos em produtos de tecnologia e essa é também uma ótima razão para subscrever o canal e ativar as notificações. Um grande abraço, até já.